Se você acha que o Elden Ring tá ficando chato, que a DLC ofuscou completamente o jogo base, você está errado. Oi, eu sou o Depuma e hoje eu vou provar que ainda tem como se divertir com Elden Ring em 2026. E para isso eu vou derrotar os melhores bosses de Elden Ring. Então, nós vamos conseguir derrotar os melhores bosses desse jogo com uma build focada em destreza, porque é muito legal ficar atacando o tempo todo sem ser punido e poder desviar a hora que você quiser e ter controle total sobre seu boneco. Só esclarecendo que esse vídeo é uma continuação daquele vídeo lá do Elden Ring, mostrando do zero, e no final daquele vídeo eu derrotei o Radahn e peguei essa lança. E como o Elden Ring é um jogo em que a gente luta contra o boss e perde e se fortalece, a gente veio aqui pra Mansão Cariani e vamos derrotar a Helena. Ou esqueci o nome daquela cavaleira. No entanto, eu fiz uma burrice nesse momento, porque aquela cavaleira, ela é imune a atributo como sangramento, então a gente vai ter que derrotá-la com dano bruto mesmo. E por que ela é assim? Porque nessa parte aqui ela é uma ilusão, mas relaxa que nesse vídeo a gente vai enfrentar a versão real dela. Mas enfim, ela não toma sangramento e não tem mais o que a gente possa fazer. Beleza, chegamos na batalha contra a Loretta e sinceramente o dano tá até alto. O problema é que essa fumaça em forma de cavalo não deixa eu dar dano nela, porque ela é muito rápida, ela fica atacando magia. É a pior cavaleira do jogo porque ela é um cavaleiro mago e que coisa horrível, eu quero que você morra. Vai, desvia, desvia, bate, bate, desvia. Ai caramba, desvia, morreu, boa. Eu não consegui desviar, mas funcionou pelo menos. Nossa Twin Blade ainda é uma delícia de ser usada. Então, vamos continuar nossa progressão neste vasto mundo, porque nós fortaleceremos o cada vez mais. Depois eu encontrei essa bela moça aqui, moça azul, uma avatar. Aí eu fui fazer a quest dela, que uma quest, acho que é a quest mais divertida de se fazer, porque além de você descobrir áreas secretas, você também faz um final legal em que você se casa com ela, que pra mim é um dos melhores finais do jogo, porque eu quero me casar, poxa. É, progredindo nessa quest, a gente vê o quanto o nosso personagem evoluiu desde o vídeo anterior, porque antes a gente só fazia o que a gente queria, não fazia nada certo, a gente só fazia o que era a nossa vontade e acabava não seguindo a história como ela deve ser feita. E é esse o problema de muita gente, as pessoas querem só fazer do jeito dela, não querem mais saber do que é o direcionamento correto, e quando a gente vai tentar direcionar, a pessoa tapa o ouvido como se a gente fosse um lixo. Isso tá completamente errado, né? Por isso que nós não podemos deixar essas pessoas sem nada, a gente tem que dar a oportunidade delas ouvirem. Se elas não quiserem, aí a gente não pode mais fazer nada, né? Aí depois eu descobri que não precisava ter feito a quest, porque a cidade pra Nokron já estava liberada, porque eu matei o Radahn, então a estrela dele caiu e eu consegui chegar aqui em Nokron e pegar o seu Vale Fantasma, que vai ser pra a gente chamar o Mímico. Ah, e detalhe, eu vou sim chamar o Mímico. Porém, entretanto, todavia, eu vou só chamar ele quando a gente precisar de fato. Aí você deve estar se perguntando: ah, quando lhe convém, né? Não, cara. Tô falando, só pode chamar o Mímico quando a boss fight estiver realmente, tipo, uma boss fight difícil de injusta. Como, por exemplo, o Comandante Nial, ou a dupla da Pele Divina, ou os Gêmeos Caídos, ou, sei lá, qualquer boss fight dupla que esse jogo tem. Porque o jogo tem muita boss fight dupla, vai por mim. Então, a gente vai sim fazer o Mímico, só que a gente não vai fazer ele nas batalhas mais legais do jogo. Vai ser só pra gente chegar nela, porque não tem nenhuma boss fight boa nesse jogo que seja em dupla, na minha opinião. Não é muito difícil explorar essa área não, só tem que tomar um pouco de cuidado pra você não acabar caindo e morrendo. Mas no meio desse caminho a gente vai encontrar uma situação, na verdade um inimigo bem interessante, nós mesmos. Mas como esse inimigo não é muito difícil, ele só copia o nosso moveset, a gente pode dar vários parries brabos nele e conseguir derrotar ele, porque ele tem pouca vida. Não sei se ele copia nosso HP, tomara que não, mas copiar também não faz muita diferença. Chato que ele se cura, mas como qualquer invasão desse jogo só pode se curar uma vez e a gente vai conseguir derrotar ele sem muitos problemas. Rei do parry, toma! E obviamente, como eu sou maluco, eu decidi tentar matar ele com a adaguinha de parry, que eu não upei nada, tá no nível 0. E foi maluco, mas eu consegui tirar aquele tantinho de vida dele. Essa batalha é muito interessante, porque se a gente sofre nessa batalha, a gente vê que nossa build tá boa, então a gente fica feliz. E se a gente ganha dela fácil, a gente vê que nós estamos fortes, então a gente fica feliz de qualquer jeito com esse tipo de luta. Agora sim, estamos explorando a melhor área do jogo. Mentira, tem áreas melhores do que isso, só que essa área é muito bela esteticamente falando, porque nós conseguimos um bocado de coisa. Até tem esse bichinho aqui que eu acho que ele dá uma pedra de forja pra gente. Vamos ver o que ele dá.
Vai dar nada não? Ah, tá bom, uma pedra de forja mais 5 sombria. Então, a gente pode continuar explorando essa área, porque é uma área muito bonita, galera. E sobre aquilo que eu tava falando, sobre a gente não conseguir dar conselho para as pessoas, porque elas não querem ouvir, galera. A gente tem que entender, galera, que tem algumas pessoas que querem nos dar conselho e querem nos ajudar, porque isso aplica pra gente também. Quando alguém quer nos dar um conselho falando, olha, mano, o que você tá fazendo tá errado, você não pode fazer isso. Aí a gente normalmente ignora, porque a gente sempre se bota como inteligente, a gente acaba não ouvindo o que a outra pessoa tem pra nos dizer. E acaba nos dando problemas maiores ainda, a gente acaba ignorando a ajuda de outra pessoa, e isso acaba resultando num problema bem maior. Bom, depois eu cheguei nessa área, peguei a pedra de amolar e peguei a lágrima imitadora. Foi quando eu me deparei lutando contra esse bichinho aqui, derrotei esse cara fraco. Aí eu descobri depois dá pra focar na bola e ela começou a se mexer e tentou me bater. Como um bagulho de aço consegue ter consciência própria e tentar acertar um ser humano? Enfim, depois de sair daquele lugar, eu upei um pouquinho minha arma e fui testar o dano nesse bicho. E confesso, o dano tava até um pouquinho baixo. Mas rapaz, quando pegou o bleed, esse bicho desapareceu. Olha esse dano maravilhoso, o bicho perdeu mais de 50% da vida dele. Agora se iniciou uma lore de eu querendo usar a Nagakiba, que é a katana mais forte desse jogo, que upa com arma comum, com pedra comum, mas a gente no momento vai craftar a nossa própria rios de sangue com essa build. Vocês vão ver como vai ficar. Bom, é evidente que usaremos a Nagakiba, porém a gente também vai botar uma weapon art nela chamado cortes duplos, que a gente pegou lá em Celia, e também a gente vai pegar um encantamento, galera. Em Liurne a gente vai pegar aquele encantamento, é bem fácil de pegar, você pode pegar no início do jogo, só precisa ter um pouquinho de fé para conseguir usá-lo. Esse buff fica do lado direito da Igreja Rosa e a gente pode pegar rapidão, só tem que tomar cuidado com um pássaro que vai vir atacar a gente, mas não é muito difícil de a gente derrotar esse passarinho também. Morreu, filhão, bora pegar o debuff. Caraca, eu não sabia que o Vai ficava aqui na Igreja Rosa. É nesses cara velho que a gente tem que pegar nosso buff, bate nele, só que o chato é que ele anda pra caramba, então a gente tem que bater nele, aí ele vai fugir, depois a gente bate nele de novo, aí ele vai fugir, aí a gente bate nele, e a gente consegue a lâmina da chama do sangue, que é o debuff que a gente vai precisar. Com a nossa build preparada, a gente vai enfrentar o Morgoth, o Rei Agouro. E cara, eu não podia fazer ideia que essa batalha ia ser tão difícil. O que eu tinha que ter feito, na verdade, era ter ido para um cárcere perpétuo, enfrentar um boss fraco. Só que eu decidi enfrentar um boss que dropa uma grande runa, e isso podia me ferrar muito. Então eu tinha que tomar muito cuidado com essa luta, porque esse bicho é muito veloz. E também eu tava me preocupado mais em dar dano do que me curar, isso daí podia me ferrar muito, porque eu sou um cara que quer focar em DPS, já que a build de destreza é focada em dano por segundo. Então vai ser bem difícil não tomar muito dano pra esse cara. Eu sofri muito pra tirar a primeira barra de HP dele. Quando ele chegou na segunda barra de HP, eu me afastei perfeitamente e ele começou a ficar muito mais forte. Aproveitei pra me buffar de novo e com tudo pra cima dele, porque os golpes dele na segunda fase são bem mais previsíveis do que na primeira. O problema é que eles dão muito dano, mas o bom é que pra mim é mais fácil encontrar a janela de abertura e a dar ataque nele na segunda fase do que na primeira. Por algum motivo eu acho que isso ajuda pra caramba. Apesar dos alguns golpes serem os mesmos, a gente já entende que a velocidade dele é alta. O bom de usar uma build de sangramento é que ele perde muita vida bem rápido. E aí foi só dar uns 2, 3 ataques nele, eu quase morri no final, mas foi só desviar perfeitamente e encaixar esse ataque que conseguimos vencer o Morgoth, o Rei Agouro, e vamos para as ruínas dos gigantes. Mas antes eu tinha enfrentado o Morgoth, então eu decidi enfrentar o Margit segunda versão, porque ele dropa um talismã muito legal pra gente, que é o talismã de clorante, mentira, o talismã que aumenta o nosso ganho de estamina. Eu tentei matar ele dando parry, mas é muito difícil, então eu só decidi matar ele normalmente com essa espada aqui, que eu esqueci o nome de novo, porque eu sou burro, acho que é a lança cortante, mas não foi muito difícil. No final a gente conseguiu o talismã.
Na verdade, eu fui só pra Montanha dos Gigantes muito depois, porque eu queria fazer a quest da Millicent e conseguir pegar o talismã que aumenta o dano de ataques consecutivos, porque como eu tô usando uma Twin Blade, Katana, elas dão vários ataques consecutivos, então vai ser muito importante que usemos esse tipo de coisa. E também eu odeio esse tipo de comandante, o Nial, porque eles são muito chatos, tem muita vida, tem muita invocação, e como eu tô evitando usar Summon, eu tô me ferrando muito nessas batalhas. O bom é que ele perde muito tempo buffando e ele tem um moveset até bem fácil de se decorar. O problema são os ataques em área dele. Porém, não é muito difícil enfrentar esses caras e logo a gente vai conseguir terminar a quest da Millicent, pegar aquele talismã, e além dela nos dar um talismã também que aumenta a nossa destreza e vai ser importante para usarmos uma outra arma que eu esqueci de gravar pegando, que é a lança de Gran Sax. Close, bateu. Ai, calma, esses caras são muito mais fortes. Vamos se aproximar deles usando a Weapon Art. Tchau, morreu, boa. Ei, que isso? Tá maluco, mano? Não bate não, cara. Seu chefe morreu, tem que morrer também. Depois foi só pegar a prótese da Valkyria e dar pra Millicent. Depois eu voltei pra onde a gente derrotou o Radan, porque agora vamos fazer uma das coisas mais tristes desse vídeo, galera. Que vamos matar o Alexander, porque ele nos dá um talismã muito bom, um talismã que aumenta a nossa Weapon Art, e eu vou usar muito o Weapon Art para me aproximar do inimigo, então me perdoe, Alexander. Toma. Eu sei, eu queria muito fazer a quest dele até o final, porque eles ajudam um bocado de batalha. Mentira, ele só ajudou a gente em uma. Morra mesmo. Brincado, cara, eu gosto muito de ti, mano, na moral, me desculpe, agora até fiquei triste agora, me sorry. Agora sim, iremos fazer o caminho inteiro até chegar na Montanha dos Gigantes. Eu odeio essa parte porque a gente não pode usar o Torrent, tá cheio de inimigo lá, mas a gente vai conseguir porque nós somos players brabos, então vamos nessa. Aí depois de muito tempo viajando nesse lugar, eu decidi ir pra torre, só que eu não sabia que teria um boss, e esse boss são os gêmeos caídos. E eu tive que usar o mímico pela primeira vez, mas é porque são boss fights duplas e injustas. Por isso que a gente vai enfrentar eles usando o mímico dessa vez. Eu decidi usar o mímico porque me deram um conselho de usar o mímico nessas batalhas mais difíceis, principalmente boss fight em dupla. Só que é esse o ponto, galera. Quando a gente recebe algum conselho, a gente não pode ficar toda hora, ai, ele me deu um conselho, eu não vou seguir porque eu sou descolado. Não, cara, você tem que ser humilde, não pode ser orgulhoso. Ah, eu vou ser orgulhoso, eu vou usar mesmo e eu não tô nem aí pro que vão pensar. Não, cara, uma coisa é você não ligar para o pensamento negativo das outras pessoas. Outra coisa é você ignorar conselhos que podem te ajudar na sua vida. Como, por exemplo, um bom conselho é a pessoa, sei lá, te apresentar a Bíblia, te levar pra igreja. Um ótimo conselho pode te levar a um caminho próspero, uma vida boa. Além de te oferecer um relacionamento com uma das melhores pessoas que já pisaram nessa terra e ainda tá vivo até hoje em dia, inclusive. Infelizmente, no meio dessa briga, o mímico acabou morrendo, então eu tive que cuidar desse cara sozinho sem o mímico. O bom é que, com algumas vezes, a minha Weapon Art quebrava a postura desse bicho e deixava ele fraco. E como o Bleed é relativamente fácil de pegar, não foi muito difícil derrotar esse bicho. Além de um ser mais passivo e outro ser mais atacante. E esse daí só tira foguinho, a gente conseguiu chegar na Ruína dos Gigantes, ou Montanha dos Gigantes, que pra mim é o ponto mais baixo do Elden Ring, mas mesmo assim é um lugar muito belo, um lugar bem desafiador de explorar. É a área Dark Souls de Elden Ring. Bem nessa hora eu fiquei explorando o lugar, peguei o mapa, peguei as graças pra poder fast travel pra cá, cheguei na Ruína de Zamor e consegui entrar na parte lá pra pegar o sino de pedra de forja pra gente conseguir comprar coisas. Então eu voltei pra mesa redonda. Aí chegando aqui eu já fui melhorar mais a minha Nagakiba, porque essa acho que vai ser a arma que eu vou finalizar os dois últimos bosses, já que eles são imunes a sangramento. Então a gente vai ter que usar um dano um pouquinho mais puro e com uma Weapon Art um pouco mais fácil de trocar também. Aí depois eu decidi vir enfrentar essa invasão aqui, porque vai nos dropar a rios de sangue. Apesar de a gente não vai usar essa arma, a gente só vai provar aqui que essa lança é 1000 vezes melhor do que a rios de sangue, que é uma arminha muito fraca, essa rios de sangue aí. Por isso que a Leonora, essa arma da Leonora é muito poderosa. Ah, sou nojento, veio a dar esse ataque aí de área, hein? Sabe como eu odeio ataque área? Então toma aí meu ataque especial também. Ai, que bicho nojento, olha isso, o cara ficava dando ataquinho.
Então, ai, meu Deus do céu, uma katanada dele dá muito dano. E olha que katana nesse jogo tem que dar dano baixo pra ser condizente com a arma. Mas derrotamos ele facilmente. Conseguimos a luz de sangue. Só que a gente vai usar mais o capacete dele porque aumenta a nossa destreza. E vai ser muito bom essa build que a gente tá farmando agora. Editor, para a musiquinha, porque nesse momento é a boss fight mais épica contra os gigantes que eu já enfrentei na minha vida. Nem Yorm consegue carregar esse peso de uma boss fight em que você usa o seu sangramento para destruir um gigante de fogo, que para mim é uma boss fight muito legal. É a minha opinião, porque eu sei que essa boss fight é muito mal falada, já que é só a gente correr de um lado pro outro, mas ela é uma boss fight mais conceitual, em que a gente tem que usar o bleed a nosso favor, porque se for uma build de força, ainda dá um dano alto, se for magia, ainda dá um dano alto. Então a gente vai usar o bleed a nosso favor, já que a nossa build é de destreza e ataques consecutivos. Depois dessa boss fight, eu fui lá com a Melina no cachimbo dos gigantes e fomos queimar a Tervori. Enfim, Faron Azula, essencialmente o último mapa do jogo, porque a gente ainda vai fazer alguns mapas secretos. E também, se você não contar a Capital das Cinzas como o último mapa, esse daqui é o final do jogo. Mas por ser o último mapa do jogo, eu acabei sendo afligido por esses homens fera, que eu com certeza venci de primeira, confia. Essa área é bem complicada de se explorar, apesar dela ter uns itens muito bons, por exemplo, literalmente pedra mais 9 aqui no jogo, o sino de pedra de forja 8 e 7, mas se você não tiver cautela ou não quiser ouvir recomendação ou conselho de como sair desse mapa, vai ser bem complicado. E por isso que temos que confiar nos nossos amigos, que eles vão recomendar coisas boas pra gente, porque se não for, é uma amizade falsa, né, cara? E amizade falsa é algo que não pode acontecer com a gente. Por isso que temos que ser bem seletivo com os amigos que a gente tem, porque, por exemplo, eu tô um cara legal, um cara normal, e vou fazer amizade com um cara que, sei lá, vende drogas. Esse cara é uma péssima influência e, logicamente, não é bom você fazer amizade com um tipo de gente. Você pode tentar direcionar a pessoa, mas não mantenha uma confiança digna de um melhor amigo, digna de um irmão, porque esse tipo de gente acaba quebrando sua confiança muito rápido. Além do mais, para você ter mais segurança, eu vou deixar aqui em cima um versículo bíblico que fala justamente sobre as amizades. Mas então, voltando à gameplay, eu me fortaleci pra caramba, peguei lá a pedra 7, a pedra 8 e a pedra 9, e agora minha arma está mais 9, muito poderosa, apesar de eu ainda tomar um daninho besta, por causa que esse daqui é literalmente o Godric, só que, felizmente, a minha arma é poderosíssima e vai dar muitos ataques malucos nesse bicho. E também esse bicho é meio chato, nunca decorei o moveset dele inteiro porque é muito esquisito o jeito que ele se mexe, olha que bagulho estranho.
Fácil. Bora pra próxima luta, na verdade pra nossa aventura incrível, genial, porque a gente também tem que procurar upar a seta de Gran Sax, né, pra gente ficar fortão. Pronto, depois de um tempinho eu consegui dar uma reparada e upar a seta de Gran Sax, que pra mim é uma arma bem interessante de ser usada. Na verdade ainda falta a pedra mais 9, mas é bem fácil de conseguir no início do jogo. A gente vem aqui pra Fenda da Goa'uld, que inclusive eu já matei ela, e a gente encontra esse bichinho aqui, a gente mata ele, só pra ele não incomodar a gente mais pra frente. Começa bem forte, morreu rapidão. Aí a gente tem que vir pra cá, mais ou menos dobrar pra direita, aí você vai encontrar um barulhinho de escaravelho. Quando se aproximando dele, você vai encontrar esse bicho, e matando ele, ele vai dropar a pedra de forja mais 9, que vamos usar para botar nossa seta de Gran Sax no nível 9 e depois no nível 10, e a gente vai zerar o jogo com essas armas muito maneiras. Bom, apesar de tudo, essa arma não é muito boa no PVP porque é uma lança, ela só fica dando tapinha. Por isso que eu não digo que eu menti, mas essa arma não é tão útil contra boss fights. Mas é o que eu sempre digo, né? Em contrapartida, ela dá um dano extremamente alto e é muito bom lutar com ela, principalmente com bosses que ficam distante fácil, quando pegam distância rapidamente, tipo a Loretta, ou e até o Mog, se você precisar. É mais fácil lutar contra o Mog de perto, né? Mas enfim, eu vim pra essa vila porque eu tinha que encontrar o Chaves, já que ele seria muito útil pra gente pegar lá o segundo medalhão da árvore sacra, e também porque eu tinha que ir direto pra ele, já que eu também queria ir lá pra Dinastia Mogwai. Eu sei que fazendo a quest do Varre é mais fácil, só que essa quest eu não quero fazer, eu quero fazer o caminho normal mesmo. Então a gente só bate nesse negócio, peraí, bate, o Chaves aparece, a gente pega o medalhão. E eu tenho que avisar a galera que eu acabei esquecendo de gravar. Não, eu gravei, só que a gravação corrompeu de eu pegando o segundo medalhão. Só que, infelizmente, é isso que acontece com quem não verifica a configuração do Xbox está correta. Bom, depois dessa filosofada, eu decidi pegar o caminho secreto, pegar aqui o medalhão secreto, pegar o elevador para nos levar para o caminho secreto da árvore sacra. Pô, teve muito secreto nessa frase. Bom, eu fiz o caminho normal, né, passei pelos lugares, passei, subi, matei uns bichinhos fracos aqui, dropou a roupa dele. Aí depois de muita tortura, eu finalmente consegui chegar na Campo de Neve Consagrado. E esse lugar é bem difícil de explorar, porque tá tudo cheio de neve, não dá pra ver muita coisa. A próxima fogueira que eu peguei foi uma fogueira dentro de uma dungeon, ou seja, é bem difícil explorar esse mapa, porque tem alguns soldados draconianos de Noxtella aqui, e esses raios aqui que ficam atrapalhando muito a nossa jornada. E é muito fácil você acabar caindo porque você ficou com medo de acabar escorregando e na verdade acabar caindo e morrendo. Aí depois eu vou enfrentar essa NPC porque ela vai dropar pra gente uma pedra de forja dracônica sombria que vai nos permitir upar a seta de Gran Sax pro nível máximo. Eu vim pro subterrâneo aqui por um único motivo. Aqui tem vários Crossbow Knights e eu posso finalmente provar aqui ser o rei do parry no Elden Ring também. Bom, aí depois eu vou enfrentar as gárgulas, e nessa batalha sim eu posso usar a lágrima imitadora, porque essa luta é uma luta bem justa, porque são dois bosses gigantes, e eu também tinha esquecido de fazer a quest do D, ou seja, eu não poderia chamar ele nessa luta, porque eu esqueci de fazer a quest, então eu decidi chamar logo a lágrima imitadora, para eu poder logo chegar na boss fight final dessa área, porque eu tenho que chegar em outra área para poder liberar outro boss, e a gente enfrentar ele também. Só que por hora, bora continuar nesse lugar explorando essa área do subterrâneo. Boa! No contra-ataque! Aí depois de matar as gárgulas, na arena delas a gente pega esse caixão e a gente vai parar nas raízes da Térvore. Aí depois eu fiz o caminho lá, peguei a graça, derrotei essa Térvore aqui, que é bem forte, mas ela dropa o cajado dela pra gente. Infelizmente ela não dropa lágrima nenhuma, que eu acho muito bom quando ela dropa lágrima boa, mas ela só dropa o cajado. Aí depois eu fiquei explorando esse lugar, passei por esses bichinhos, peguei essa graça, saí da graça, peguei o lago de leite, encontrei esse bicho meio forte, não vou mentir. Só que o bom é que depois eu peguei a fogueira que tá do lado, saí, e se você for no lago de leite um pouquinho mais pra lá, você vai ver um caixão que vai te levar para outra área do jogo. Chegamos no Rio Aincel. Muita gente nem sabe que dá pra chegar nessa área sem fazer a quest da Reina. Eu só iniciei ela porque eu tava tentando fazer o final do jogo, mas acho que eu não vou fazer esse final não.
Mas mesmo assim, tem sim como chegar nessas áreas sem fazer a quest da Ranni só na base dos caixões. Caixões. Ah, ferres. Depois eu gastei 7 dias úteis pra matar esse Estel. Tudo isso pra nos dar uma pedra de forja sombria mais 7. Tanto que a gente nem vai usar porque nossas duas armas favoritas já estão upadas pro máximo. Bom, mas a gente conseguiu mais uma, para caso a gente queira alguma arma. Mas, felizmente, agora estamos bem fortalecidos e podemos continuar nossa progressão. Ah, e também eu tenho que falar que eu vim aqui para upar o Mímico pro máximo. Porque eu vou enfrentar a dupla da Pele Divina, que pra mim é a pior boss fight do jogo. Porque além dela ser obrigatória, é uma boss fight dupla completamente injusta. E eu não sei onde fica a receita do pote de gelo, digo pote de sono. Então, ferrou. Eu vou upar o Mímico pro máximo só pra essa luta mesmo. Depois, eu peguei a asa do Estel e aproveitei da melhor hitbox já feita em todos os jogos, pique Dark Souls 2. Depois eu desci aquele castelo todo e peguei o mapa mais nojento de se encontrar de todo o Elden Ring. É nojento o jeito que tu tem que encontrar esse mapa. Principalmente se você fizer o caminho reto, você pode acabar perdendo esse mapa e ficar perdido muito facilmente nesse lugar, galera. Level design do Elden Ring é perfeito. Absolute cinema, cara. Depois eu vou enfrentar a dupla da Pele Divina e sinceramente eu tava procurando uma coisa há muito tempo, procurando demais. Eu nunca procurei tanto na minha vida uma palavra que descreva o quanto eu odeio esse boss. A raiva foi tanta que eu upei o Mímico pro máximo, usei o Elixir, peguei a bolha, botei tudo que tinha, usei o raio que parta pra poder dar esse boss logo. Minha estratégia principal foi focar no boss que o Mímico foca, porque aí ele vai ficar stunado, vai tomar um bocado de dano, vai morrer bem mais rápido, como aconteceu com o magro. Vamos pegar o obeso, gordo, baleia, sei lá, não tô brincando, galera, isso é só um jogo, tá? Não reflete opiniões reais. Caramba, que desvio perfeito que eu dei agora. Ah, qual é? Misericórdia, como eu odeio esse ataque dele. Ele não para até matar a gente, até ele girar em todos nós. Cara, essa pra mim é o pior ataque dele. Olha o dano que ele dá, cara. Nossa, peraí, deixa eu me curar rapidão. O bom é que ele... Ah, não, ele vai ressuscitar o magro. Boa, toma. Boa, quebrou a postura. Calma, perfura. Não perfurou. Ah, tá, pelo menos ele morreu, boa. Tá, tem o que... Não, mano, falta isso de vida pro boss. E vamos matar o gordo pra acabar com... Ah, não, pera. Não, eu rolei pra dentro. Mano, como eu odeio esse ataque de chama negra. O bicho fica consumindo a nossa vida. Vai, Mímico, eu confio em ti, cara. Vai, Mímico. Morra. Ai, quase. Goat, somos bons. Depois deles, eu fui direto enfrentar o Clérigo Bestial, que pra mim é uma boss fight horrível. Ele é chato pra caramba, ele fica atacando o poderzinho toda hora. É uma boss fight horrível e infelizmente obrigatória, galera. É horrível essa luta. Nem sei porque ele faz parte do jogo. Depois eu deitei ele na pancada tanto que ele morreu rapidamente. E na moral, que boss bucha. Ferrou. Você sabia que na tela de carregamento tem uma interação secreta em que você for para a aba de habilidade, você encontra a opção de dar o like e se inscrever no canal aqui, gravar todos esses clipes, compilar tudo, mandar pro YouTube, ainda correr o risco de perder alguns clipes no caminho e o vídeo ter copyright, uma atividade bem trabalhosa e arriscada. Por isso que eu peço para vocês sempre deixarem um like, se inscrever no canal, porque isso me motiva a fazer mais vídeos assim. Detalhe, podem comentar qualquer coisa aí, menos palavras torpes, né, obviamente, mas podem comentar aqui que eu sempre vou estar lendo todos os comentários e vendo a sugestão de vocês, ou a sugestão, faz esse desafio aqui, ou faz o daqui. Eu vou ver uma hora ou outra, galera, podem ficar tranquilos. Bom, vamos voltar pro Elden Ring. A coisa que mais me ferrou na batalha contra o Maliketh foi essa primeira fase dele, que pra mim é a pior coisa já feita pela humanidade. Não, é sério, esse boss é bugado e a minha weapon art pode até ser boa nele, ele pega o sangramento relativamente fácil. O problema é que eu mal consigo fazer o combo completo nele se ele me bater. Olha, já perdi minha bolha, então fazer o hitless nesse boss é uma atividade muito trabalhosa e complicada, porque eu quero muito botar ele pra sangrar. Mas infelizmente o jogo não quer que a gente jogue bem, então a gente tem que se contentar com a dificuldade que esse jogo tem pra gente. Olha o dano que essa porcaria dá, mano. Boa, segunda fase aqui, vamos nós. Aí eu desenvolvi uma estratégia incrível pra derrotar esse bicho, ó. Desvia desse ataque e bate, depois desvia do outro, aí ele vai ficar nessa enrolação, a gente mete o sangramento nele. Aí ele vai pular pra cá, a gente rola e rola de novo, bate mais duas vezes,
ele vai lançar os cortes, a gente desvia, desvia, desvia de novo. E cuidado que esse corte aí é muito forte. Aí depois a gente vai pra cima dele, na verdade ele vai pular. Eu tô narrando essa parte porque é difícil de explicar o que ele faz nessa luta. Sempre que ele fizer essa postura, é o momento perfeito pra gente se aproximar dele. E a gente depois pula, cai e bate. Não, pera, cuidado com esse ataque, que esse ataque é hit kill. Então você tem que tomar cuidado com ele. Aí ele vai lançar isso, ele vai bugar, ele vai cair, vai fazer essa enrolação inteira. A gente aproveita pra bater nele. E também tomar cuidado com esse ataque previsível, não tem que desenvolver uma estratégia pra desviar, mas é importante, senão a gente pode acabar tomando ataques e nos ferrarmos facilmente. Vai, peraí, bate, sangramento, boa! Agora só falta pouco. A gente já decorou basicamente o moveset inteiro dele, então não vai ser muito complicado, ó. Desvia, bateu no chão, desvia de novo, bate, tá quase morrendo, tá quase, agora ele morre. Bateu, puxa ataque, agora ele morre! Morreu! Não, eu não posso morrer. Segura. Boa. Vencemos o Malik Elf! Depois de um tempo, eu decidi vir logo pro campo de neve concentrado e chegar aqui pra entrar na Dinastia Mogwin, que pra mim é a fase mais difícil do Elden Ring. Apesar da gente poder summonar o Torrent algumas vezes, é um lugar bem difícil, porém muito recompensador de se explorar. O que eu quero dizer com isso? Olha, por exemplo, tem esse farm bem aqui que a gente fica tirando naquele passarinho e ele morre e rapidamente a gente ganha um dinheirão. O ponto é, quanto mais difícil for uma área, mais recompensador será explorar ela. É que nem a nossa vida, né, galera? Bora pensar assim. Por exemplo, quando a gente tá passando por uma dificuldade muito grande, a gente se livra dela, a gente consegue uma recompensa muito grande, que é se livrar dessa dificuldade. E é muito bom isso, porque a gente consegue se libertar de algo que a gente sabe que tá nos fazendo mal, algo que está nos prejudicando. E mesmo assim, tem gente que gosta de ficar nesse mal. Como assim? Como é que alguém gostaria de ficar no mal? Olha, uma pessoa, por exemplo, que tá viciada em, sei lá, qualquer tipo de droga ou cigarro, a pessoa sabe que isso faz mal pra ela, mas ela continua. Ela não quer deixar porque isso é prazeroso pra ela. E é isso que Deus nos manda fazer com a nossa vida, é renunciar os prazeres mundanos. Olha o que eu faço com esses vícios, saiam de perto dos meus inscritos. Toma. Aqui a gente encontra o mapa dessa área. Você pode até dizer que é o mapa mais difícil de se encontrar, mas se você fizer a quest do varrer e se teleportar pra cá mais rápido, o mapa vai ser bem fácil de você encontrar, porque vai spawnar aqui na frente. Então o primeiro que tu vai pegar nesse mapa vai ser o mapa do mapa. Ficou meio redundante, mas fazer o que? A vida vai tomando. Nessa hora eu decidi fazer uma time-lapse, porque eu não quero ter que lembrar o caminho desse negócio de novo. Então, quando eu tiver que jogar esse jogo de novo, eu vou ver esse vídeo e vou lembrar. Então é esse o caminho que eu tenho que fazer. Eu encontrei esse nobre sanguíneo aqui. É só matar ele rapidão e a gente vai poder continuar no segmento. Eu vou até pegar a tocha aqui, pegar a runa, sei lá, fazer o que. Aí a gente continua explorando essa área. Eu só vou deixar assim porque eu preciso saber o lugar certo pra gente ir, até a gente escapar e chegarmos aqui nessa bonfire. Agora nós chegamos na área em que eu mais tenho medo de lutar, o Palácio do Mog. Que pra mim é o lugar mais bem ambientado do jogo, porque a gente encontra aqui o palácio do boss mais forte do submundo. E obviamente estou falando dele, Mog, o Lorde do Sangue. E pra mim uma das lutas mais bem balanceadas, porque ele tem muita vida, ele tem muito dano, porém os ataques dele são extremamente previsíveis. Não é muito difícil a gente encontrar os ataques dele, porque se a gente ficar cheirando o tridente dele bem perto dele, ele só vai dar ataque básico e fácil de desviar. E lembra-se que tem que dar preferência para os ataques dele e desviar no momento certo. Ele é um daqueles bosses que fica tentando dar roll catch. E também evita se afastar dele para ele não te dar essa estocada. E essa explosão também não é nada difícil de desviar. O problema é que a seta de Gran Sax mal dá dano nele. Essa demora pra fase me fez tomar muito dano e perder muita vida em pouco tempo. E quando ele falar Unus, se prepara, toma teu elixir e bota aquela bolha que a gente pegou quando matou a Eleonora. Porque ele vai começar a bater na gente e a gente tem que se preparar o quanto antes. Não é porque esse dano é incalterável. O bom é que essa lágrima faz a gente mitigar esse dano e evitar que a gente tome. E na segunda fase também ele fica bem mais frenético, só que os ataques dele continuam bem previsíveis. O bom é que você tem que esperar o timing certo para bater.
como eu não fiz nessa fase, acabei morrendo de forma muito estúpida. Depois eu fui enfrentar o Mog e tentei usar aquela lança da Eleonora, mas no final não acabou dando muito certo não, porque eu morria muito e essa espada atacava muito. Então eu decidi usar a Nagakiba bufada para enfrentar o Mog e o Lorde dos Sangues. Que luta incrível, meu irmão! Aí depois de quebrar os selos, eu consegui fazer o caminho direto e chegarmos na Árvore Sacra. E essa área é uma área bem retilínea, a gente não tem que ficar explorando muito ela, só se a gente quiser, porque eu só venho aqui enfrentar os dois bosses, a Loretta e a Malenia, e também finalizar a quest da Millicent. Só que, por onde esse vídeo também tá gravado sem roteiro, então eu ainda não terminei a quest da Millicent, nem terminei de matar a Malenia. Então vai ser uma surpresa até pra mim se a gente conseguir fazer esses dois tópicos. Aí depois eu fiquei um tempão explorando esse lugar, matando os bichos, saindo. Aí cheguei no segmento perigoso em que eu posso pegar podridão, porque eu fiquei ganancioso. Peguei a graça. Aí depois de andar mais um pouquinho, eu encontrei esse bastardo leonino. Eu lancei um raio na cabeça dele e fui correndo atrás do item pegar a pedra de forja de dragão ancião, para deixar a nossa Nagakiba no máximo. Sim, todo aquele estrago que você viu na luta do Mog, ela ainda não estava no máximo. Depois de abusar de táticas ilegais para sobreviver, nós fomos enfrentar a Loretta de verdade. Só que dessa vez eu cometi outra burrice, que nem foi no início do vídeo. Porque agora que ela é suscetível ao sangramento, eu tô usando arma de raio. Enquanto era pra eu ter usado essa arma na primeira luta contra ela. Olha a burrice que eu fiz e olha o dano que eu tô tomando, porque eu quero usar a Santa de Gran Sax pra derrotar esse boss. Peraí, eu acho que eu me exaltei um pouquinho. Não foi nem um pouquinho fácil, mas com o tempo eu consegui dar o Caron 7 dela e quase cheguei a matar. Mas quando ela veio pra cima de mim, eu só dei um corte e matei a Loretta, Cavaleira da Árvore Sacra. Morreu, sua bobona. Depois disso eu lembrei que tava no meio da quest da Millicent, e se eu quisesse podia matar ela agora pra ganhar o talismã que ela droparia se a gente pegar. Só que esse talismã é uma versão mais fraca do talismã que eu realmente quero. E como eu quero dar vários ataques suscetíveis, a gente vai ter que fazer a quest de Millicent até o final pra conseguir o talismã que eu preciso. Bom, a quest funciona mais ou menos assim. Você tem que derrotar lá o Nobre da Pele Divino Magro. Aí depois você tem que ir lá na Forja dos Gigantes. Depois de muito blá 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 blá, ela vai te mandar pra Árvore Sacra. E ela vai dizer as seguintes palavras pra você: apenas aqueles que deixarem o like e se inscreverem ganharão o meu talismã. Eu apoio. Aí eu vim logo pra Malenia, só que eu não vim derrotar ela não, só queria deixar o caminho andado, porque aqui também é o lugar mais perto de fazer a quest dela. A Malenia vai ficar mais pra frente do vídeo. Depois de finalizar a quest da Millicent, que também não foi nada fácil, já que a gente tem que enfrentar um boss aqui e 3 invasões ao mesmo tempo, acho que 4 eu esqueci de contar direito, mas o que importa é que a gente conseguiu o talismã e agora nós poderemos prosseguir com a nossa build praticamente pronta. Aí depois disso eu subi nessas escadas e fui enfrentar o inimigo mais bucha do Elden Ring, porém ele é o inimigo mais custo-benefício, porque apesar a roupa dele é muito legal, tem uma boa defesa, ele dá bastante dinheiro e por isso eu não considero esse inimigo tão ruim, apesar de a gente poder estourar ele pela primeira vez, mas se a gente errar na segunda ele fica muito mais difícil, porque ele começa a se bufar de um jeito muito estiloso.
Agora tá pelos ouvidos que eu vou dar o melhor grito de vitória do mundo. Aí depois eu vim enfrentar logo esse bicho aqui, que é um boss muito da hora, eu acho ele muito legal, principalmente a primeira fase dele, que é interessante pra caramba, e até a segunda fase, que é insana, porque ele vem na pancadaria sincera, nos agarrões, parece um lutador de MMA. Não! Ah, eu vou sobreviver, tá de boa. Como assim, bicho? Bom, não preciso nem dizer que essa batalha foi muito feia, já que ele é um cara que ataca o tempo todo, ele sempre emenda um ataque no outro, então fica muito difícil pra mim desviar. E também eu tava querendo ser muito agressivo, por causa que eu sei que agora ele pode pegar sangramento, mas antes ele não podia. E também essa primeira parte da batalha tem que ser bem mais cauteloso, porque ele tem esses ataques aí quando você se aproxima dele. Então é bom você ser agressivo, mas com cautela. Como nesse momento aqui que eu fiz a weapon art completa nele, só quando já tinha certeza que ele não ia pegar o ataque em mim, ó. Tipo, na costa dele é muito bom acertar o weapon art. Já na segunda fase, se você quiser agressiva dando ataque normal e se curando, porque se você for tentar fazer a weapon art completa de uma arma, pode acabar te dando muito problema, porque esse boss é extremamente rápido e forte, pode te agarrar quando ele quiser. Então, toma muito cuidado quando tu quiser agressivado. Sempre pega o ataque nas costas, e o bom é que essa rugido não dá dano, então a gente pode focar em bater nele, e esse dano aí eu não sei como desviar, por isso eu tomei, mas de resto essa boss fight é difícil, mas é muito da hora. Eu amo o boss que vem batendo na gente, parece o campeão Gundyr do Elden Ring. No riposte, meu irmão, até mais, Rouralaukes, morreu. Mano, que boss da hora, cara, na moral, que boss incrível. Vocês devem ter percebido que eu evitei completamente esse mapa no jogo, eu tenho uma boa razão. Eu queria me fortalecer o máximo possível até chegar aqui, tanto que agora eu dou quase hit kill nesses bichos. Por isso que eu evitei esse lugar, e além do mais ele pode me dar um selo muito importante. Só que eu tô gravando isso depois de ter gravado o jogo, e eu não tinha como usar esse selo porque eu não tinha fé o suficiente. Mas tudo bem, a gente vai continuar explorando essa área, galera. E algo muito interessante que eu percebi jogando Elden Ring é que não importa que você esteja o mais forte possível, os inimigos ainda vão vir sempre tentando te matar. Sempre vão tentar vir o mais forte possível para tentar matar você, te deixando preocupado. Mas o problema é que a gente tá fortificado, o inimigo não tem mais o mesmo efeito que ele tinha. Apesar dele ter me dado esse grab aí, vai ter que entender que apesar dos inimigos serem até bem fortes, a gente não pode superestimar eles. Por exemplo, eu conheço muita gente que fica comparando as tentações com o poder de Deus. Aí eu fico pensando, cara, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. De fato, a gente é pequeno e não pode subestimar o inimigo. Porém, Deus está aqui. O diabo tá aqui. Por isso que a gente não pode ficar comparando Deus com o diabo. A gente não pode subestimar o inimigo, é claro. Porém, mas a gente também não pode superestimar ele, botando ele ao patamar mais forte de Deus. Mais forte que Deus, no caso. Por isso que, apesar da gente entender, nós somos seres humanos falhos, a gente também tem que entender que Deus é poderoso e mais forte que o diabo. Por isso que ele sempre nos dá sempre nos dá recursos para vencer tentações, para vencer qualquer inimigo que o mal tente botar na nossa mente. Por isso que nenhuma tentação é maior do que a gente possa superar. Aí depois eu puxei a ponte e fui enfrentar o gordo. E eu decidi chamar o Mimico com forma de vingança, porque esse boss me traumatizou muito e eu não gosto dele por causa que ele é gordo. Brincadeira, galera, eu tenho vários amigos gordos também, então não tem Mano, sério, está no roteiro? Não, mas falando sério, galera, isso daí é só uma brincadeira, tá? Porque eu tenho que falar isso na internet hoje em dia, senão todo mundo vai me cancelar. Mas de qualquer forma, eu não gosto desse bicho por causa da fase lá de Farão Azula, que são uma boss fight dupla que me enche muito o saco, por isso que eu não gosto desse cara. Bom, depois que eu matei esse cara, a gente foi direto pra batalha do Rykard. E caso você não saiba, se você upar a caçadora de serpentes, ela fica muito poderosa e dá um dano altíssimo no bicho. Por isso que não foi tão difícil a batalha contra o Ricardo. Não, socorro, não. Ah, nem tomei dano, eu tava com a bolha, é verdade, esqueci. E já na segunda fase o papo continuou mesmo, só que por algum motivo ele não deu o ataque especial que normalmente falam que ele tá com Armagedon. Eu nem vi esse ataque dele porque a minha arma tava tão forte em que eu só bati nele com a maior força que eu tinha na minha vida. A postura dele quebrou, ele tomou praticamente stun lock de tanta pancada que eu dei nesse bicho, ó. No máximo que ele faz é jogar isso daí. Só que eu achava que ele ia dar aquele ataque ultra maneiro que todo mundo fala. Nossa, esse ataque aí é o ultra maneiro que todo mundo fala.
Agora nós iremos para a batalha mais bem ambientada, com a arena mais linda de todo o Elden Ring. E é disso mesmo que eu estou falando, a batalha contra o dragão Plácido Sax. E sinceramente esse boss não é muito complicado, sim, ele vai ficar dando esse raio aqui, mas se você tiver um timing minimamente decente, você consegue desviar. E também essa batalha é extremamente boa, porque dá pra ver o carinho que tiveram quando foram fazer essa luta, uma luta incrível, uma luta bem planejada. Só toma cuidado para não tomar uma asada do dragão, nem um raio nele, porque você pode ficar atacando ele por um tempão e proca sangramento nele muito fácil. Mas galera, eu preciso que a gente venha enfrentar esse boss para testar a nossa build, se ela realmente está pronta, está apta de finalizar o desafio com ela. Porque esse inimigo é extremamente forte e a gente vai conseguir enfrentá-lo. Não importa quando a gente morra, porque nós somos pessoas fortes que não deixam se abalar com coisas simples que o mundo tem para tentar nos derrubar. Boa, segunda fase aqui, vamos nós, em que ele fica muito mais maluco e começa a atacar a gente de toda a forma possível. E sinceramente essa é a melhor fase da luta. E essa fase final é simplesmente incrível e genial, porque vê um bocado de raio, tem que se preparar pra tudo, o dragão já tá ali tentando atacar a gente. E é nesse momento que ele lançou os lasers que a gente tem que se preparar pra desviar, porque não tem como a gente chegar perto dele agora. E pior que são duas cabeças lançando laser na gente sem parar. Olha o dano que isso dá, cara, mas felizmente nós conseguimos, galera. Nós vamos ganhar desse dragão. Finalmente! Morreu! Ganhamos do Dragon Lord Plácido Sax! Ou seja, nossa build está completa! Nós poderemos zerar o jogo com essa build! Vocês lembram daquele cara que começou do zero, estava fraco, mas agora nós ficamos fortes e conseguiremos enfrentar nossos maiores desafios, não só do jogo, mas sim das nossas vidas! E agora com a nossa build testada e operante, nós poderemos enfrentar o boss mais difícil de todo o Elden Ring, que é a Malenia Espada de Miquella. E eu vou falar a verdade que eu sofri pra caramba nesse bicho, principalmente porque ela é um dos bosses mais rápidos do jogo, principalmente também porque eu tinha esquecido como funcionava o moveset dela, já que eu tinha lutado com ela e eu esqueci. E também eu dificilmente consegui levar ela pra segunda fase. Minha estratégia principal era spamar meu ataque de corte da dança da lâmina de sangue, aí ela pegava o sangramento e eu conseguia quebrar a postura dela, só que eu acabava morrendo todas as vezes que eu tentava fazer algo minimamente decente nessa luta. Eu decidi fazer uma coisa que eu não costumo fazer no meu canal, que é deixar a luta da vitória inteira rodando para vocês analisarem a minha gameplay. E deixe aí nos comentários se eu joguei bem ou joguei mal. Isso vai ser de vocês, vão analisar se eu joguei bem ou sou um player noob.
I'm sorry. I finally met my match. Bom, depois eu decidi fazer a quest da Fia e também continuar a quest da Rani para eu poder enfrentar um boss secreto chamado Forte Sax, o Dragão Lich. E eu tenho que avisar também que esse trecho foi gravado depois de eu ter matado o Radagon e a Elden Beast, porque eu tinha esquecido desse boss, porque ele é secreto e tal. Mas tudo bem, a gente vai enfrentar ambos os bosses. E também eu tenho que avisar aqui que eu usei o Mímico na Elden Beast, cara. Mas eu não me sinto culpado por isso, porque é tipo uma boss fight dupla. A primeira fase dele é o Radagon, depois a Elden Beast. Então são dois bosses diferentes, ou seja, uma boss fight dupla, ou seja, eu tenho permissão para usar um Mímico. E também eu quero saber a única pessoa nos comentários que gosta da Elden Beast, cara, porque esse bicho é nojento, ele fica atacando magia. Tem literalmente uma hora que ele taca um monte de seta com um bocado de uma magia que fica atacando brilhinho na gente, que pode me dar hit kill, porque o Torrent é mais frágil do que papel higiênico molhado na boss fight da Elden Beast. Então eu vou usar Mímico sim, e desculpe se eu decepcionei vocês, galerinha, sinto muito. Bom, a quest funciona mais ou menos assim: vem pra essa torre, mata o mago, depois faz a torre ficar de cabeça pra baixo, depois mata de novo o mago e pega a marca amaldiçoada da morte. Aí depois você abraça ela, conversa em segredo e dá a marca dela, e que ela vai dormir quando você recarregar, e quando você tocar nela você vai diretamente para a batalha do Forte Sax, Dragão Lich. E sinceramente essa daqui é o melhor boss fight de dragão depois do Plácido Sax, porque ele pisca raio, ele taca ataque à distância, e isso deixa a batalha incrível. E principalmente você que sabe o moveset dele pode sofrer muito para decorar, mas ele tem essa estocada que dá um dano alto do caramba, então a gente tem que tomar cuidado. E esse raio, e caramba, mano, essa batalha é insana demais. Não, cara. Vamos de novo. Aí depois eu fui lá matar os dois últimos bosses e sinceramente, mano, esses bosses são horríveis, eu quero logo passar deles o quanto antes. E assim, Depo Max se tornou o Elden Lord, derrotando os melhores bosses de Elden Ring. E é aqui que nós encerramos a saga Depo Max, em que eu começo todos os jogos com a pior classe e finalizo com a maior força do mundo, galera. Espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscrevam no canal e tchau, galera. Até mais.